E aí, pessoal, agora é Grenal e o Grêmio voltou a ter confiança com os reforços. Podemos tentar projetar o time do Grêmio pensando, claro, no time do Internacional? Vamos sim, é o que nós vamos fazer agora. Como será o clássico Grenal e como o Grêmio deve ir para o jogo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Hoje é domingo. Domingo é dia de KTO.com e as nossas acumuladas. Nós estamos vivos nas acumuladas do Gauchão. E vamos tentar ainda fazer do Gauchão, mas tem o Campeonato Carioca, tem o Campeonato Paulista, tem o Campeonato Mineiro e os campeonatos internacionais. KTO.com. Faz a tua acumulada, depois posta aí que eu tô curioso para ver. KTO.com. E claro, né, lembrando, CCD20 lá no bônus para ganhar 20%, gente. CCD20 dá essa moral aí pro nosso canal. KTO.com. Final de semana eu me divirto muito tentando acertar as minhas acumuladas. Gente, aumentou a confiança. A chegada de reforços, a estreia do Duqueiroz, a estreia do Pavon, o que está evoluindo, o Gustavinho. A confiança do Grêmio aumentou. O sorriso voltou ao ambiente do Grêmio depois de muita pressão. E uma pressão que era, convenhamos, necessária em razão das dificuldades do grupo do Grêmio. A gente está vendo isso, ouviu isso, em apenas 45 minutos do jogo de ontem. E já tínhamos visto também, notado isso na luz que criou o Gustavo Nunes lá no jogo de Erechim e também, obviamente, no jogo de ontem, onde ele fez uma atuação fantástica. Então, a partir daí, nós começamos a projetar o Grenal. O final de semana, a semana, digo, vai representar toda a preparação para o Clássico. Seja do lado do Grêmio, seja do lado do Inter. Hoje, nós vamos fazer live ainda, a nossa live de domingo, às 8 da noite, para falar muito do da nossa ideia de semana. E nós vamos tratar muito isso, claro, com o desfecho da rodada, que pode mudar, claro, o nosso sentimento em relação a como nós vamos entrar no Grenal, dependendo do resultado do Inter. Se o Inter perder o jogo, por exemplo, nós aqui teremos uma ideia diferente de como projetar, porque aí nós podemos sair com o empate do Beira-Rio. Diferente do caso se nós tivermos que ganhar o jogo para ser primeiro no grupo e passar o Juventude para o Inter. Então essa, para mim, é a primeira lógica que nós vamos na live da noite discutir a partir dos resultados da rodada. Mas nós já podemos projetar algumas situações. No gol, Marquezinho deve ser o goleiro. Mesmo que o torcedor tenha discutido o gol que levou ontem em algumas das situações, Marquezinho é o goleiro titular do Grêmio, o Renato tem confiança nele, e ele é um goleiro de grandes jogos, de experiência, e vai continuar sendo o goleiro. Na lateral direita, o titular da posição do Renato, pela lógica das partidas, é o João Pedro. Então, ficamos com o João Pedro. Jeromel, Kahneman e Reinaldo seria uma lógica natural, mas o Jeromel está muito abaixo fisicamente. Então, e aí eu não estou fazendo aqui nenhuma análise até mesmo da escalação do Renato, passa muito pelo sentimento do Jeromel, que tem grandeza para dizer para o Renato, vou ou não vou. Em princípio, até pela dificuldade que a gente não sabe que tem o Rodrigo Eli, que não esteve na relação e não esteve no jogo em Erechim também, para mim vai Jeromel, mesmo que ele tenha que ir para o sacrifício, vai Kahneman e vai Reinaldo. No meio-campo, a gente tem algumas certezas. A primeira delas, Vijaçante. A segunda delas, PP. E a partir de ontem, a terceira, que é Duqueiroz. Então, aqui, me parece que o Duqueiroz assume a condição de titular. Foi bem ontem. Seguro, um cara forte, pegador, marca muito forte. E o Grêmio precisa de marcação para aliviar os lados, para aliviar os zagueiros. Então, Duqueiroz. PP, acho que um pouquinho mais à frente pela esquerda, e o Vijaçante. Ontem o Duqueiroz entrou na frente do Vijaçante, porque quando ele entrou, o Vijaçante foi para a zaga. Mas, quando o Grêmio tiver montado, vai ser Vijaçante, que precisa guardar lugar. Ontem, o segundo gol que o Grêmio leva no último lance do primeiro tempo é porque ele passa na frente da linha da bola. Não precisava passar. Tem que tomar certa decisão. Não tomou. Passou sem necessidade. Sem nenhuma necessidade. Então, Vijaçante, Duqueiroz,
PP. Pavon. E aí, para mim, a dúvida, que é o centroavante ou o falso 9. O Gustavo Nunes eu vou falar depois, que é o cara da extrema esquerda, que vai ter um concorrente a partir dessa semana. Mas eu falo depois. Falso 9. Por que eu digo isso? O Renato disse que a tendência é que o Diego Costa não estreie no Grenal. E não tem por que apressar. O Grenal não decide o Campeonato Gaúcho. Então não tem necessidade de apressar o centroavante. Certo? Então nós vamos ter Diego Costa, quando ele tiver condição. Nesse momento, JP Galvão, que ontem, com a presença do Gustavo Nunes, foi melhor. Então, lá na frente, tu vai ter esse jogador, que me parece, JP Galvão, um jogador também de experiência em grandes jogos, então nenhum problema, ou Cristaldo, deixando o Gustavo Nunes e o Pavon mais à vontade lá na frente. E aí tu tem a linha de 3, com o PP pela esquerda, com o Vijaçante por dentro e o Duqueiroz pelo lado direito, com o Pavon que gosta de se entregar ao jogo voltando, o Cristaldo mais solto, como ele jogava na Argentina, procurando os espaços para Pavon e principalmente para o lado esquerdo para o Gustavo Nunes, para o Grêmio tentar, nas costas do Bustos e nas costas do mercado ali, tentar o 1 contra 1 para fazer condição de criar as suas oportunidades para vencer o Inter, que neste momento está mais pronto que o Grêmio. O Inter é praticamente o time que a gente está vendo aí, vai jogar o Rocher se tiver condição, ou se não o Antony joga Bustos, Mercado, Vitão, René, o Arangues, Bruno Henrique, Arangues, eles jogam Arangues, ou Bruno Henrique ou Maurício, joga por dentro o Alan Patrick, o Wanderson, o Alário e também o Ener Valencia. É um time forte, que está mais treinado que o nosso, mas que a partir dos reforços a gente dá embate e pode sim sair do Clássico Grenal com uma vitória dentro do Beira-Rio. Vai ser um domingo muito legal, porque viver Grenal é sempre muito bom, mas neste momento o favoritismo é do time mais pronto, o Grêmio precisa fazer esse trabalho, mas eu acho que mudou a ideia de ir com Galdino, de ir com JP Galvão, de ir com Natan Pescador. Isso terminou. Acho que disso a gente não morre mais. Então, mudou a realidade, mudou a situação e a gente tem outra realidade para trabalhar. Então, a partir de agora, o Grêmio tem que preparar esse time, fazer esse primeiro enfrentamento com o Inter, de preferência terminar a primeira fase do Gauchão na frente do Inter, para, claro, conseguir primeiro entregar o Juventude para o Inter, para que eles tenham as dificuldades deles, e depois fazer o enfrentamento com o Inter dentro de casa no último jogo. Essa é a lógica e é isso que a gente tem que trabalhar. Eu não sei se vocês concordam, mas é por aí. Vai ser difícil? Vai, mas dá. Claro que dá. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.